Ontem tivemos pouca oportunidade, ou praticamente nenhuma chance de comentar a questão do Lewandowski, né, Barros? Pendurou a chuteira, pediu o boné? Pois é, Pitoli, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregou ontem ao presidente Lula uma carta de saída do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele assumiu o cargo em fevereiro de 2024, após se aposentar do Supremo Tribunal Federal, e deixa aí o cargo, portanto, deixou, né, nesta quinta-feira. Aliás, ele entregou essa carta ontem, antes dos eventos lá realizados pelo Lula em relação aos atos de 8 de janeiro. O Lewandowski comunicou aos auxiliares dele, no início do mês de dezembro, que iria antecipar a sua saída do governo. E desde o começo desta semana, ele tem retirado seus pertences do seu gabinete no Palácio da Justiça. A saída ocorre em um momento de protagonismo do tema segurança pública no Brasil e também na América Latina, e em meio ao avanço de organizações criminosas, episódios de violências associados a disputas entre facções. O Ricardo Lewandowski deixa o ministério sem conseguir aprovar, por exemplo, a PEC da Segurança Pública no Congresso, que seria aí a principal proposta do governo na área e prevê, inclusive, uma maior participação da União em ações de combate ao crime organizado. Já falamos muito sobre esse tema aqui. Entre os motivos que levaram o Lewandowski a antecipar sua saída do cargo está a retomada das articulações do governo Lula, e demonstrou, inclusive, o presidente a intenção de dividir a pasta em 2 ministérios. Um seria o Ministério da Justiça e o outro de Segurança Pública. Isso ocorreu também no governo do ex-presidente Michel Temer, e havia no ano passado essa discussão de que poderia ser dividida essa pasta. É por isso que ele estava um pouco inseguro ali no cargo, apesar de outras questões também. Aliás, questões políticas. O próprio PT tinha ali algumas divergências em relação à atuação do ministro. Ele tinha sofrido críticas, e inclusive de bastidores, da própria base aliada do governo. Então, são vários o cenário é muito grande, né? Tem a questão do Banco Master, tem a questão do INSS, enfim. Mas a principal, segundo as investigações, ou melhor, segundo as apurações da imprensa, é de que essa questão da divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública teria pesado, e por isso ele pediu demissão. Obrigado, Barros. Bogô, para mim tem o endereço certo o problema do Lewandowski hoje. Banco Master. Pensa da mesma forma? Que coisa, aonde chegou esse país? Que latrina que virou o Brasil. O ministro Lewandowski, o Pitoli, ele sai do Supremo, aí ele é contratado pela JIF. Lembra da JIF? Irmãos batistas, irmãos, enfim. Ele ganha, de acordo com a apuração de honorários, para dar um parecer, R$800 mil. Só que a imprensa divulgou à época. E no caso de êxito, né, de conseguir ali o objetivo da JIF, dobraria de R$800 mil, iria para R$1.600.000 de honorários para o Lewandowski, por um parecer, Pitoli. Aí, poxa, imagina a competência de um advogado desse, né? Não é porque ele tinha acabado de sair do Supremo Tribunal Federal que ele iria ali usar as suas habilidades, garantias e amizades. Não, né? É porque ele era um advogado brilhante. Só que aí, logo em seguida, Pitoli, ele deixa a advocacia para assumir o Ministério da Justiça. Um salário ali de 30 mil, 30 e poucos mil reais, é um baita de um salário. Mas para quem ali num período curto, ele saiu do Supremo, já levou ali R$800 mil na lata, podendo ir para 1.600.000. Aí ele deixa a advocacia, né? Um brilhante advogado. Os honorários de 600 milhões lá, lembra? Sim, teve outro. Quer dizer, na mesma linha, né, da esposa do Alexandre de Moraes. Não é porque eles têm acesso, contato no Supremo para decidir as coisas. Não, é porque são brilhantes advogados. Só que aí ele deixa a advocacia e vira ministro da Justiça, né? Porque aí ele fala, para que eu vou ficar ganhando milhões, né, como um advogado brilhante? Eu vou ser ministro da Justiça. E agora ele sai, ele pede para sair. Por quê? Porque, de acordo com as matérias, ele estaria cansado, Pitoli, precisando ficar mais com a família. Mas nós devemos lembrar que naquela época que ele saiu do Supremo, até ele assumir o Ministério da Justiça, além da JIF, ele também foi consultor do Banco Master. Hein, Lewandowski? Será que é por isso? Porque o senhor, como ministro da Justiça, o senhor é chefe da Polícia Federal.
O senhor está sendo investigado pela Polícia Federal, a entidade ao qual o senhor comanda? Será que é por isso que o senhor saiu? Fala pro povo, Lewandowski. Está com medo da Polícia Federal? Porque eu não acredito. Pitoli, como todas as instituições, na OAB tem advogado pilantra, tem advogado bom, no Conselho Federal, na medicina, no jornalismo, em todos os locais. A gente não pode generalizar. Dentro da Polícia Federal, nessa mesma linha, com certeza tem pilantras e com certeza a grande maioria de pessoas honradas. Agora, Pitoli, eu faço aqui um link. O celular do Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, que havia contratado. O deputado Luiz Lima fez essa denúncia na Câmara dos Deputados. O Banco Master que havia contratado o Lewandowski, ministro da Justiça e chefe da Polícia Federal. O celular do Daniel Vorcaro está na posse de um delegado da Polícia Federal e existem rumores que lá teriam vários crimes, né? Fatos que derrubariam a República nas mãos de um delegado da Polícia Federal subordinado ao Lewandowski, que provavelmente está sendo investigado pela Polícia Federal porque foi consultor do Banco Master. E a questão que fica é para os demais agentes, demais delegados da Polícia Federal. Se a Polícia Federal tem em mãos provas de crime, a partir do momento que esse delegado, que esses agentes não levem a fundo até o final para apurar, eles podem, em tese, também estar cometendo crime. E se existe uma organização criminosa por trás disso, será que nós poderíamos suspeitar que na possibilidade, com todas as ressalvas aqui, na possibilidade de alguém se omitir na apuração desses fatos criminosos que estão dentro do celular do Vorcaro, se um delegado se omitir, ele estará no mínimo prevaricando. E os demais? Agora eu me pergunto, eu tenho amigos, delegados da Polícia Federal, procuradores da República, pessoas honradas que eu tenho certeza que devem estar incomodados com essa situação. Agora imagina, Pitoli, quem está no mesmo prédio, olhando para um companheiro ali, um delegado da Polícia Federal, que tem acesso ali ao celular e falando assim, aí, irmão, você vai apurar ou não vai? Ou você vai correr o risco de jogar o nome da instituição Polícia Federal, noutrora aplaudida, reverenciada nos desfiles, vai jogar no lixo, lembrando que cedo ou tarde essa ditadura irá acabar. Nenhum mal dura para sempre, nenhum império é eterno. Eles caem, nenhum mal dura para sempre. E quando acabar, quem se omitiu em relação à apuração dos fatos, com certeza todos irão para a cadeia. Então é por isso que eu falo, às vezes eu sei que eu sou forte falando que o Brasil acabou, que é uma latrina, que é um lixo, mas como nós podemos entender o Brasil nesse ponto? Ministro da Justiça, chefe da Polícia Federal, possivelmente sendo investigado porque foi consultor do Banco Master. Quanto que o Lewandowski recebeu na consultoria do Banco Master? Para fazer o quê? O filho dele, por exemplo, do Lewandowski, chegou a auxiliá-lo como advogado? Quer dizer, olha, é o ministro da Justiça. Olha o ponto que chegou o Brasil. As informações, já está no Brasil, né? Já está no Brasil rodando, que eles vão fazer ali um acordão para melar a investigação e o Daniel Vorcaro ainda receber uma indenização. Por quê? Porque tem um monte de autoridade com o rabo preso. Se é da direita, da esquerda, de cima, de baixo, de um lado, da diagonal, não importa, dane-se, exploda a República. Mas nós queremos a verdade, o povo merece isso. Não existe isso, o PIB vai cair porque se acontecer uma crise... então tudo bem. Então, poxa, nessa linha, quem defende essa linha também deve defender e entregar o país na mão do crime organizado. Para essas pessoas, então, né, entrega o país, para essas pessoas, para o PCC, porque aí não tem crime. Aí eles comandam. É isso que vocês entendem? É isso que vocês defendem? Ou nós temos que agir de acordo com a lei e apurar tudo, doa quem doer?